Olá, estamos começando mais um PortoCast aqui no estúdio da Urdicom Brasil. E hoje eu estou recebendo aqui o Ricardo Molitza para a gente falar sobre o Sopesp, para a gente falar um pouco sobre essa atividade logística portuária aqui no Porto de Santos. O sindicato Sopesp é bem atuante, tem feito alguns acordos muito interessantes. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso PortoCast. Obrigado, André, é um prazer estar com você aqui. Ricardo, eu queria começar perguntando para você sobre esse acordo que o Sopesp fez, esse convênio aí com o Sindestiva, né, que foi assinado agora recentemente, né? O que isso traz de benefício aqui principalmente para a região da Baixada? André, essa convenção, ela teve uns 3 anos de negociação, né, para que a gente chegasse na assinatura. Essa convenção é uma convenção assinada depois de 10 anos da última convenção. Durante 10 anos nós não tivemos convenção coletiva, né? Porque não se chegava a um acordo, e agora, diante de toda essa negociação que foi feita, a gente chegou nessa convenção coletiva. O que tem de importante nessa convenção coletiva é, o primeiro, que é a passagem do cadastro para o registro dentro do órgão, né, que deve dar em torno de 400, 500 trabalhadores que estavam cadastrados no órgão e passavam para o registro. Qual é a diferença disso? Quando ele é cadastrado, ele é visto, vamos dizer assim, como uma força supletiva. Tá. Então, o registrado, ele tem a prioridade para escolher o trabalho. O trabalho que sobra, que não é preenchido, aí vem para o cadastrado. Então, o que está se fazendo nesse acordo? Se passando esse pessoal do cadastro para o registro. E eles passam a concorrer em pé de igualdade, né, tendo muito mais possibilidade na colocação dos trabalhos e na escolha deles pelos trabalhos que eles querem fazer. Além disso, o que a gente está fazendo? Vai haver um concurso público, né, para colocação de mais 300 trabalhadores novos, no OGMO, né, que é uma renovação do quadro, mais 300 trabalhadores que serão cadastrados no órgão mediante concurso público. Né? Esse concurso público ele vai selecionar 600 trabalhadores, né? 300 entram imediatamente e 300 ficam num banco de dados para as futuras necessidades de colocação de mão de obra dentro do sistema. Não há necessidade de um novo concurso, porque já ficam num banco de... Ficariam num banco já selecionados. Né? Aguardando a chamada. Exatamente. Então, esse é um marco para nós, né? Depois de 10 anos sem uma convenção coletiva, negociação difícil, dura. 3 anos de negociação. 3 anos, mais ou menos, de negociação. Mas, assim, que a gente chegou a um bom termo, né? Dura, mas respeitosa. Foi muito trabalho durante esses 3 anos de toda a equipe envolvida, tanto do Sindestiva quanto do Sopesp, e a gente conseguiu chegar num bom termo agora, recentemente, e assinar a convenção. Muito bom. Ricardo, e também vocês fizeram uma assinatura de um termo de cooperação com a Prefeitura de Santos, né? Isso. Que é relativo à contratação de mão de obra da região, né? Sim. Queria que você explicasse para nós como funciona na prática isso. Esse acordo surgiu de uma conversa ainda com o secretário anterior, que era o Bruno Orlandi. Né? Uma conversa com o Bruno de a gente tentar fazer um convênio, porque qual é o fundamento disso? O que a gente quer? É que quando você tenha vagas de trabalho no setor portuário, né, que ela tenha a possibilidade por ser preenchida por gente da Baixada Santista ou gente de Santos, se o Porto ele atinge a Baixada Santista inteira. Aqui foi com a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Então, o início desse projeto, o que é? As empresas disponibilizam para a Secretaria todas as vagas que ela tem. E a Secretaria olha no banco de dados que ela tem de pessoas de Santos capacitadas para fazer aquele trabalho. E elas indicam. Recentemente a gente teve, esse projeto também é muito recente, né? Mas a gente teve a primeira contratação já, que aconteceu numa empresa do Porto, de uma pessoa vinda desse banco. Isso está se desenvolvendo ainda. Do nosso lado, o que nós estamos fazendo? Junto com as empresas associadas, tentando identificar quais são aquelas funções, né, que eles têm mais dificuldade em contratação. E com essa identificação, a gente vai tentar montar do outro lado um treinamento e uma qualificação de pessoas
para que fiquem disponíveis para essas vagas que são difíceis de contratação. Porque o que acontece hoje? Hoje eu preciso contratar, sei lá, um marceneiro, para não ir nenhuma função do... Sim. Preciso encontrar um marceneiro. Sim. Eu não acho um marceneiro. O que eu faço? Eu vou trazer um marceneiro lá do interior de São Paulo, tal. Então eu trago gente de fora para acabar trabalhando aqui. O que a gente quer com esse projeto não é impedir isso, mas é que, olhando para a nossa região, né, que a gente ofereça essas vagas para o pessoal da nossa região e permitir que a gente consiga fazer treinamento e qualificação dessas pessoas para que quando as empresas precisem. Ou seja, o projeto não tem o final de garantir uma contratação, mas de estar com o mercado preparado para quando as empresas do Porto precisem daquelas determinadas funções. Isso que você está falando é fundamental, porque a gente aqui na Baixada Santista tem um índice de desemprego acima da média nacional e ao mesmo tempo a gente vê grande parte das empresas dizendo o seguinte: eu preciso contratar, mas não tenho mão de obra qualificada. Então o que a gente encontra? Que o problema é qualificação, né? É realmente dar treinamento, porque a gente hoje, quando pega de Peruíbe a Bertioga, a gente tem 31 instituições de ensino superior que formaram muito cursos generalistas. E hoje a gente pega, principalmente na atividade logística, na atividade portuária, a gente não formou mão de obra. A gente ficou numa lacuna dos últimos 20 anos, entre 2004 e 2024, que eu digo 2004 que foi o último grande anúncio de investimento, que foi a ida da Petrobras para a Baixada. Então, a gente ficou nesses 20 anos aqui numa lacuna de formação de nova mão de obra. Né? E o que aconteceu? O mercado cresceu, os terminais no Porto batem recordes, se movimentam muito bem, porque fizeram o investimento e estão tendo um retorno para isso, só que acabam muitas vezes tendo que trazer mão de obra de fora, porque a mão de obra não está qualificada e preparada para isso. Exatamente. Então é interessante, eu não sei como é que você tem tratado com os outros municípios com relação a isso, mas era interessante que o Sopesp também conversasse com Guarujá, com Batão, São Vicente, Praia Grande, para que a gente tivesse esse banco regional, né? Para que a gente pudesse ter essa mão de obra disponível para isso. É uma iniciativa, né, que a gente teve aqui nessa conversa com a Secretaria. O secretário atual está levando o assunto para frente, a gente tem feito as discussões, né? Mas é o piloto. É óbvio que você tem total razão de a gente, porque o Porto é hoje uma fonte de trabalho para a região, né? Ele não é algo específico para Santos. A gente teve essa abertura, está fazendo, ainda discutindo, montando como é que a gente vai fazer o projeto, como vai fazer o treinamento, de que forma, tal. E aí, sem dúvida, vocês montaram o piloto e agora vocês aperfeiçoando, pronto, vai expandir. A gente consegue aí expandir, já com o modelo, né, pronto e funcionando. Bacana, isso com certeza vai dar um resultado muito grande, porque a gente precisa de iniciativas como essa, porque muitas vezes individualmente as pessoas não têm como fazer isso. As empresas, quando elas precisam resolver o problema, independente de onde vem. Então realmente é uma iniciativa que a gente tem que parabenizar. Mas Ricardo, eu queria que você também falasse para nós aí, vocês tiveram agora o segundo encontro que falou sobre segurança, sobre saúde, sobre meio ambiente, né? Que isso é algo que hoje é fundamental a gente ter presente no dia a dia essas discussões, né? A gente faz isso anualmente, né? Nós temos um comitê de segurança, saúde e meio ambiente montado dentro do Sopesp, onde todos os nossos associados participam, discutem os problemas que a gente tem, né? Endereça as soluções, né? Inclusive junto ao governo, tentando alterar legislações hoje que não são efetivamente adequadas para determinadas operações, né? E aí uma vez por ano a gente faz um encontro grande, traz gente de fora para falar sobre determinados assuntos, avaliar o que aconteceu no último ano, né? Então tem dado bastante resultado. Saúde mental tem sido discutido? Saúde mental, a gente teve um outro... obviamente que isso faz parte, né? A saúde mental hoje faz parte de 100% do nosso dia, né? Para todo mundo. Mas a gente tem uma campanha, a gente fez uma campanha agora recentemente, que é o Setembro Amarelo, né? Que é a campanha de prevenção ao suicídio, né? Aonde profissionais, o ano passado a gente já fez, o ano passado foi com uma palestra de uma psicóloga, né, para os nossos associados, e esse ano teve uma inovação. As pessoas de saúde ou de RH das empresas fizeram vídeos que a gente publicou nas nossas redes sociais, né,
falando sobre isso, né? Do cuidado com as pessoas, da importância da saúde mental, do acolhimento, né? De quando você identifica os problemas. Então foi uma campanha que a gente fez no ano passado, porque nós começamos com isso ano passado, porque era o aniversário de 30 anos do SOPESP. Sim. Então, dentro da programação dos 30 anos, nós resolvemos pegar essas datas e fazer alguns eventos específicos ao longo do ano. Deu tão certo que a gente resolveu continuar anualmente com esses eventos. Então, a gente tem agora para frente, agora entre outubro e novembro, a gente resolveu pegar duas campanhas e fazer num evento único, né? Independente do que vai se fazer nas redes sociais, com as informações, tudo, que é a campanha do Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? Então a gente vai fazer no dia 26 de outubro, a gente vai ter uma caminhada e corrida, né? Fizemos camisetas e tal, para chamar a atenção efetivamente da necessidade da prevenção, tanto relacionado ao Outubro Rosa ou Novembro Azul, né? A gente já tem mais de 300 pessoas inscritas, dos nossos associados, familiares. Então a gente vai fazer uma caminhada e uma corrida de 5 quilômetros, que vai ser feita na areia da praia, né? Também para marcar essas duas importantes campanhas, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas agora em outubro também tem uma campanha do Dia das Crianças, né? Que é um concurso de arte, Porto e Arte. O Porto e Arte. Também é o segundo ano que a gente faz. A ideia é as crianças mostrarem através da sua criação ali como eles veem o Porto, é isso? Isso, é como eles veem o Porto. Porque é direcionado para os filhos de 5 a 12 anos, se não me falha a memória, mas é direcionado para os filhos dos trabalhadores dos nossos associados, né? Então, como é que eles veem o trabalho dos pais, por exemplo? Foi muito interessante no ano passado, né, de ver como é que eles veem o trabalho dos pais. Foi uma experiência muito bacana. E a gente acredito até que muitos até nem sabem como ver, né? Porque o Porto, durante muitos anos, foi algo tão fechado, né? Que as crianças acho que não tinham nem noção do que acontecia daquele muro para dentro. Exatamente. Né? Algumas empresas hoje têm o programa Portas Abertas, né? Que leva os familiares, leva as crianças para ver onde é que o pai ou a mãe trabalha, né? E assim, é um outro programa bem bacana que a gente está fazendo. A gente tem agora, em outubro, a gente tem, no dia 11, se não me engano, é a votação dos melhores, né? E os finalistas acho que recebem o prêmio no dia 18 de outubro, se não me falha a memória. E tem uma ideia de quantos projetos vêm para vocês analisarem? Ainda estão chegando, ainda está aberto para chegar, então ainda não tem o número, não é? Porque eles vão chegando, a gente vai montando, né? Porque essa votação é feita pelo Conselho Diretor do SOPESP, que faz a votação, junto com o pessoal do SOPESP que fez a campanha. Legal, que isso já começa a dar uma vocação, porque a criança vai sabendo como é que funciona essa atividade logística portuária e já começa a dar uma vocação, né? Fala, puxa, eu vou seguir o caminho, eu vou estudar mais do que meu pai, vou trabalhar aqui, porque eu vejo, Ricardo, que a gente vive um momento muito importante do Porto, né? Não só pelo tamanho dos investimentos que vêm sendo anunciados pelo governo federal, mas também pelo momento econômico atual. Eu acho que o Porto de Santos, ele hoje tem a oportunidade de receber a indústria de transformação próxima ao Porto, que isso vai trazer um dinamismo muito grande na atividade portuária. Os associados de vocês têm falado alguma coisa ou têm comentado sobre essa possibilidade desse momento atual aqui que a gente vive? Assim, André, o que a gente vê hoje? Desde lá de 97, né, depois da lei de 93, que se começaram os investimentos privados no Porto, bilhões foram investidos, né, nessas áreas arrendadas. E hoje a gente vê, obviamente, com muito bons olhos, né, a chegada da indústria para perto do Porto. Só que nós temos uma preocupação. Nós temos sérios problemas de acesso. Nós temos sérios problemas logísticos para chegar e para sair do Porto, né? Tanto na questão aquaviária, né, quanto na questão rodoviária e ferroviária. Então, assim, tem projetos de expansão de acessos do Porto de Santos que estão em discussão há mais de 12 anos.
e não saíram do papel até hoje. O que a gente vê hoje, né, é um anúncio de vários investimentos para resolver vários desses problemas. Mas o fato é que isso depende de uma série de fatores, né? Então a gente fala só, o PAC vai resolver o problema, né? Muito bem. O PAC, ele tem no seu bolso lá 1,7 trilhões de investimento. Só que do governo federal é só 300 bilhões. O resto ou é financiamento ou é dinheiro do privado. Sim. Né? E muitas vezes hoje, por conta da legislação, do arcabouço legal, da regulação, o privado quer fazer e não consegue fazer. Exatamente. Porque às vezes leva 2, 3 anos, 4 anos para conseguir uma autorização para fazer um investimento que estaria fora daquele escopo inicial do contrato e tal. Então a gente precisa trabalhar muito. A gente tem a discussão agora da revisão da lei, né, da 12.815. Esse relatório deve estar pronto aí para o final de outubro. E aí nós vamos saber efetivamente se esse arcabouço, essa governança, essa regulação que tem em cima, se isso vai ser aliviado, né, para que a gente possa desenvolver mais rápido. Porque a minha preocupação é que a gente chegue num momento que a gente não consiga mais desenvolver. Assim, a carga não vai parar de crescer. Sim. O agronegócio não vai parar de crescer. A economia não vai parar de crescer. Mas o Porto de Santos pode parar de crescer por falta da infraestrutura que hoje a gente não tem e sente muita dificuldade nisso. Isso eleva o custo, né? O famoso custo Brasil. Né? Isso eleva o custo e tira a competitividade do produto nacional, né? O que é muito pior. Então, assim, a gente vê com bons olhos todo esse desenvolvimento, mas nós precisamos olhar muito seriamente, né, para a infraestrutura de acessos, de chegada e saída do Porto de Santos, porque isso pode pôr uma limitação no nosso crescimento para frente. Sem dúvida, Ricardo. Eu sempre falo assim, a gente tem a felicidade de ter a 57 quilômetros daqui, é uma capital da América, né? A cidade de São Paulo é um mercado consumidor de produtos e serviços invejável para qualquer capital do mundo. Você pega números em São Paulo, passamos a ser a maior frota de helicópteros do mundo. A loja Gucci da cidade de São Paulo é a segunda loja em número de vendas no mundo, só perde para a cidade de Paris. Então, quer dizer, o potencial econômico da cidade de São Paulo é assim, astronômico, né? E o Porto de Santos está praticamente dentro da cidade, a poucos quilômetros da cidade. Agora, se a gente não tiver como chegar e como ir a São Paulo, né, como comentávamos agora há pouco antes do programa, hoje você subir a serra já é um problema. Você falou, saiu 3 horas antes para chegar no aeroporto de Congonhas, porque a rodovia acabou virando uma avenida, né? É uma caixinha de surpresa, você exato, não sabe. Nunca sabe. E você olha pelo Waze, quando você chega lá, o Waze fica corrigindo, né, aumentando o horário, e dá aquela insegurança, né? O que é isso? Diminui a sua produtividade, porque você tem que sair 3 horas antes, você sai com insegurança. Quer dizer, o que gera? Não gera produção. Então, realmente, eu acho que essa preocupação que você está citando é a preocupação que, inclusive, afasta os investimentos. Né? Porque qualquer investimento no Porto de Santos bate na casa dos milhões de dólares e como é que você fala? Se a gente não conseguir caminhar com a certeza de que isso vai acontecer, o que eu faço? Eu invisto em outro porto. Hoje, André, tem em andamento no Porto de Santos 6 bilhões de investimento. Hoje, né? Em expansão, em aumento de capacidade, em aumento de eficiência, em treinamento de pessoas, em tecnologia. Isso da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Então, o governo precisa entender que ele precisa fazer a parte dele, né? Ou deixar que o privado faça. Ou entrega para o privado vai fazer. É isso aí. Né? Mas a gente hoje tem uma certa dificuldade. Mas mesmo o governo entregando para o privado, o governo não deixa de ter um papel que é ajudar o privado a produzir, que é através da aprovação do licenciamento, através de alguma lei específica que precisa ser feito para que isso seja desenvolvido. Então, assim, é importante que o governo primeiro decida de que forma vai ser feito, porque tem que ser feito. Se não há dinheiro, se não há capacidade de fazer, eu vou entregar para o privado, seja através de uma PPP, de um modelo de concessão, alguma coisa, mas o governo nunca vai deixar de participar desse processo, porque ele é o órgão autorizador.
né? Eu digo sempre, não há nada que seja feito sem um ato político. Claro. É um posto de saúde, uma unidade da escola, uma rodovia, tudo depende de um ato político. Então, assim, é fundamental esse entendimento que o governo precisa ter, que o momento é oportuno, né? Você falou, são 6 bi da iniciativa privada, mas a gente precisa ter acesso, chegada e saída, a gente precisa ter o facilitador, que é você chegar no porto e sair do porto. E agora a gente conversando, me recordo que há muitos anos atrás fiz um empreendimento na Flórida e eu ficava ali em Miami, no Bayside, no Hotel Intercontinental, e ficava olhando pela minha janela do quarto, né, que eu sempre ia sozinho. A entrada do porto de Miami, você vê aquelas 5 pistas, né, todas de concreto, entrando e saindo, e aquilo me vinha na cabeça. Eu falei, puxa vida, o porto de Miami tem 5 pistas para entrar, 5 para sair, e o porto de Santos? O que nós temos, né? Quer dizer, e tantos anos se passaram, isso faz mais de 20 anos, e a gente continua com a mesma infraestrutura, né? Margem esquerda do Porto de Santos. A entrada do porto, na margem esquerda, né, que fica lá no Guarujá, exato, até hoje é feita por uma rua residencial. Do adubo. Era uma rua residencial, deixou de ser, obviamente. Mas é uma rua comum, como qualquer outra que a gente tem na cidade. Exatamente. Essa é a entrada e a saída da margem esquerda do Porto de Santos. Exatamente. É essa margem que eu comentei agora há pouco. Há 12 anos se discute isso. E até hoje não foi colocado um tijolo nisso. Agora está sendo contratado o projeto executivo, que deve ficar pronto em 2026, para começar a obra, que deve levar aí outros 3 ou 4 anos, né, diante de... Existem viadutos, ligação direta com a Cônego e tal, então é uma obra importante. Sim. Mas 12 anos... Sim. Desde o início dessa discussão. E grande parte do desenvolvimento do porto está na margem esquerda, porque tem áreas ali ao longo da Cônego Domênico Rangoni que estão disponíveis e que são permissíveis para isso. Né? Se não me falha a memória, ali, determinado pela Prefeitura de Guarujá, tem uma área de 4 milhões de metros quadrados, né, ao longo da rodovia. Exatamente. Para logística. Exatamente. Logística. Então, vê o potencial de crescimento que a gente tem, né? E falta infraestrutura adequada para isso. Porque não vai ter um grande investimento se a pessoa não olhar como é que eu entro e saio lá. É a mesma coisa, trazendo para um modo mais simples, quando você vai comprar a sua casa para morar, você fala, como é que eu chego na minha casa e saio? Né? Eu vou demorar 2 horas para chegar, vou demorar 2 horas para sair. Aí você fala, puxa, mas eu não vou chegar no meu emprego no horário que eu tenho que chegar. Então, o que acontece? Vai tomar decisão em outro local. É a mesma coisa, né? Você vai fazer um investimento de alguns milhões de dólares para criar um terminal, você quer saber como é que você vai entrar e sair, né? Porque, assim, você falou muito bem, entre projetar e ser realidade, a gente está falando de 6, 8 anos. Muita coisa, muda governo nisso. Então, eu acho que o que precisa é ter prioridade. Se o governo não tem competência, a iniciativa privada tem que fazer, mas tem que ter o apoio do governo para que seja realizado mesmo. É uma coisa, assim, a gente precisa mudar a nossa forma de fazer. A gente não pode ter, para infraestrutura, a gente não pode ter plano de governo. Nós precisamos ter plano de Estado. Exato. Porque se você sair do governo, eu entrei no governo, eu sigo fazendo aquilo, porque é algo que beneficia todo mundo. Né? Por exemplo, uma grande obra de infraestrutura, provavelmente aquele governador ou aquele prefeito que iniciou a obra não vai inaugurar. Vai inaugurar o próximo, né, que estiver lá, que pode até ser ele, ou pode não ser. Né? Então, mas nós precisamos mudar esse conceito. Né? E um outro conceito importante que nós precisamos mudar, você conhece isso tão bem quanto eu. Né? A demanda por infraestrutura no Brasil, ela precisa aparecer antes de que a infraestrutura apareça. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo isso funciona ao contrário. Se coloca a infraestrutura à disposição para receber o crescimento que vem. A gente está sempre correndo atrás do que falta. Nós tivemos um governador no passado, né, que todo mundo criticava, que usou frases infelizes, mas que tinha esse pensamento, que foi o Paulo Maluf, quando construiu o aeroporto de Guarulhos, que todo mundo na época falou, poxa, é um aeroporto tão longe, não sei o quê. Olha aí o que aconteceu no aeroporto de Guarulhos. Então, quer dizer, você primeiro leva a infraestrutura, qualquer lugar do mundo, que às vezes você viaja bastante, sabe,
quando chega lá, que está a infraestrutura pronta, o progresso vai. Por quê? Porque tem a facilidade ali de entrar, sair, de você fazer o teu negócio funcionar. Isso é normal em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil a gente tem já o hábito de estar sempre querendo recuperar o passado. De tentar arrumar aquilo que foi feito errado. Eu sempre cito o caso do Rodoanel, que se demorou tantos anos para fazer o licenciamento e não tomaram cuidado de junto licenciar o Ferroanel. Quer dizer, que poderia ter aproveitado o mesmo licenciamento ambiental para fazer junto algo tão importante que é fazer o ferroanel aqui da entrada do porto e da ligação com o estado e com os outros estados brasileiros fora do estado de São Paulo. Então, assim, e a gente falando disso, cara, me lembro 2006 quando eu estive em Vancouver, no Canadá, que eles apresentaram um projeto de planejamento para nós de 50 anos, porto para frente. Por quê? Porque demanda infraestrutura, demanda licenciamento, desapropriação. Então, quer dizer, eu acho que o Brasil, por mais que a gente já fale assim, né? Puxa, já estivemos lá há 20 anos atrás. O que a gente conseguiu avançar? Muito pouco, né? Perto daquilo que a gente poderia, né? Imagina o que o Porto de Santos estaria produzindo, a Baixada Santista estaria produzindo, se a gente tivesse transformado isso da forma que a gente tanto trabalha e quer para isso. Mas, infelizmente, a gente ainda vê entraves que muitas vezes põem os seus interesses pessoais acima do interesse, como você colocou, de Estado, que é o desenvolvimento, né? Se você olhar os 10 últimos anos do Porto de Santos, ele, em média, para arredondar o número, ele cresceu 6% ao ano. Existe um planejamento feito pela autoridade portuária para chegar a 240 milhões de toneladas em 2040. Se você pegar esse crescimento de 10 anos para trás e projetar ele para frente, eu chego a 240 milhões de toneladas em 2030, 10 anos antes. Exatamente. Será que nós chegamos lá? Será que isso aqui não vai limitar? Ou vai ter um momento que vai estrangular e a mercadoria vai começar a ficar mais cara e vai afugentar a movimentação do porto, né? Porque quando a gente faz planejamento, a gente sempre tem aquela curva, né, que ela vai encontrar o problema. Que eu digo, a curva positiva ou negativa, tem um certo momento que ele vai encontrar. Aqui, meu problema está nesse momento aqui. Então, de repente, se não for feito, vai encontrar o problema daqui 10 anos, que vai tornar o Porto de Santos mais caro, antioperacional, né? E a gente vai começar a ter problemas de investimento. Não tem dúvida. Não tem dúvida que a gente pode sofrer aí vamos dizer assim, não de um retrocesso, mas de parar de crescer. Exatamente. De a gente chegar num momento que a gente pare de crescer. Então, esse é um assunto que está na nossa pauta lá no Sopesp diariamente, 24 horas por dia, a gente pensando e tentando ajudar nesse processo, né? No esclarecimento, em falar sobre o assunto, em mostrar o que as empresas estão fazendo, para tentar sensibilizar e tentar fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida e que permita a nossa região aí crescendo constantemente, né? Com o que a gente precisa fazer. Isso é importante. Ricardo, eu queria agradecer demais a tua presença aqui, falar que sempre que eu converso com o Ricardo eu aprendo mais, né? A gente ama esse negócio chamado logística, né? Eu faço parte disso porque eu trago logística em tudo na minha vida. Eu acho que a gente que gosta de logística, a gente fica feliz quando a gente vê desenvolvimento, quando a gente vê um porto, né, movimentando, trazendo resultado, uma região crescendo, gerando emprego. Eu acho que é importante. Eu acho que o Sopesp tem feito um trabalho assim, maravilhoso nos últimos anos, já envolvendo criança, envolvendo temas tão importantes que é segurança no trabalho, meio ambiente, saúde. Então, eu queria te agradecer, parabenizar, né, o Sopesp, que é sempre nosso parceiro quando a gente faz o encontro Indústria Porto, sempre estamos juntos, vocês participando. Então, dizer que é um prazer muito grande, que eu gostaria de te receber aqui outras vezes para a gente falar, né, e para discutir isso, que é desenvolvimento, Brasil, Baixada, Porto, logística, que é isso que a gente trabalha todos os dias, né? Obrigado, André. Foi um prazer estar com você aqui, né, já amigo de vários anos, de falar sobre o assunto, como você falou, o assunto que a gente está há muito tempo envolvido, que a gente gosta de fazer, né? E um prazer estar aqui contigo e estou à disposição para voltar para bater um papo aqui quando você me chamar. Muito obrigado.